essa busca por melhorarmos, né, essa cura, esse autoconhecimento, esse respeito pela espiritualidade que mais e mais as pessoas vêm tendo, né, respeitando e acreditando que existe, não se apegando necessariamente a uma religião ou outra. Sim. Isso tudo tem trazido essa abertura de campo, acredito. Claro. Do mesmo modo em que, antes de 2010 ainda, né, você falava de ufologia, as pessoas se chamavam de louco. Né? Exatamente. Imagina isso lá na década de 80 também. Né? Sim, sim, Desde sim. lá a gente já vem falando e... Não, isso é loucura, isso é besteira. Mas de 2010, 2012, né, para cá, a gente vê que esse tabu está sendo quebrado. Claro, igual com a espiritualidade. Na espiritualidade é a mesma coisa. Verdade. De 2012 para cá, isso vem se quebrando, vem se quebrando. Né? Antigamente tinha muito Padre Quevedo, hoje em dia tem mais Chico Xavier. Mais pessoas estão abertas para isso. Tem pessoas de outras religiões começam a se interessar pelo kardecismo, porque o kardecismo explica. Não estou defendendo aqui o kardecismo, mas aqui no Brasil isso é forte e está ocorrendo. Fora do Brasil se percebe, ou as pessoas não têm abertura para isso, mas os que têm estão buscando cada vez mais. E saindo um pouco da doutrina católica, de modo geral. Nada contra o catolicismo, mas ao mesmo tempo relatando algo que a gente sabe que é muito arcaico. Se você parar para pensar no catolicismo, a risca. Não só o catolicismo, as religiões cristãs. As cristãs, né? Pronto. Muitas delas se apegam muito ao Velho Testamento. E eu digo cristianismo é de Cristo para frente. De Cristo para trás é judaísmo. Uhum. Né? E aí, se você for ver várias partes da Bíblia, que eles falam, Deus falou para fazer isso, para fazer aquilo, você diz, pô, Deus não ia mandar fazer isso. Pelo menos não é esse o que Cristo ensinou, que Deus é amor, Deus é nosso Pai, Deus é amor. Né? Mas mandou Deus é duro. Mandou a gente se amar. O Deus duro é o Deus impiedoso, é esse Deus para trás do Velho Testamento, que diz, vá lá em tal cidade, vão lá em tal cidade e matem tudo que tiver fôlego, tudo que tiver fôlego, seja criança, cachorro, vaca, tudo. Que Deus manda isso. Isso não é Deus, né? Então, tem várias partes da Bíblia assim, que são questionáveis e que eu acho que esse é o erro de muitas religiões e seitas cristãs. Se apegar muito ao Velho Testamento. Eu acho que tem que... se é cristão, então é de Cristo para frente. Só o que Cristo e os apóstolos falaram, só no que sobrou, né, nos 4 evangelhos, né, e mais os Atos e tal, e as epístolas, dá para estudar a vida inteira e ainda não se compreende. E na verdade, você falando de cristianismo é de Cristo para frente, mas quem foi? Você estava, Igor, fazendo esse ao vivo ou era o Anthony? Que eu não lembro quem foi que eu falei, que falou, na verdade, o cristianismo é até quando Cristo morreu também. Porque depois quem continuou escrevendo... Sim, seriam os apóstolos. Os apóstolos. Né? Então, na verdade, não era ele. Tudo bem que segue a palavra... Mas vai distorcido ali de alguma... E não por mal, necessariamente, mas vai porque... Aí se diz até o seguinte, alguns dizem que o que chegou para nós está muito mais para paulinismo do que para cristianismo. Paulinismo, exatamente, né? É isso. Mas de Cristo, ele não deixou nada escrito, mas outros foram escrevendo, e pelas memórias, anotando. Então. E daí alguns anotavam uma coisa aqui, outros aqui, e chegou no ano 300 e alguma coisa, né? Com diversos bispos, com diversas versões, com um monte com interesses. Com um monte de versões, de livros, né, e escritos. E aí o Constantino disse, não, peraí, vamos organizar essa bagunça. E aí fez o concílio de Nicéia 315, primeiro. Chamou, se não me engano, mais de 700 bispos, cada um com as suas versões. E já passou meses e eles se debatendo e não chegavam a uma conclusão, foram, tira esse, põe esse, tira isso, muda isso, afirma tal coisa, né? E assim foi. Chegou num ponto em que 10 não concordavam com todos os outros. E aqueles 10 não concordavam, não. E aí o imperador convidou os 10 para um jantar
eles nunca mais foram vistos e foi aprovada aquela versão. E depois disso tiveram vários outros concílios, em que cada um deles chamaram aqueles que seriam mais polêmicos de apócrifos. Não, isso daqui é melhor não dizer porque vai confundir a cabeça do pessoal, então vamos ficar só com esses 4. Então o que chegou para nós, além de ser uma versão muito reduzida, né, muito filtrada, ainda tiveram alterações. Colocar Jesus como Deus, né, colocar Maria como tendo parido virgem, essa história dessa tríade da virgem que deu à luz a um Messias e que morreu sacrificado de algum modo, tem 25 avatares com essa mesma história, né? O culto que se chegou essa missa e tudo, isso é um culto de Mitra que tinha lá na Roma. Eles começaram a embolar, amalgamar as coisas. Então o que chegou hoje para nós é uma coisa. O que Cristo realmente falou lá na época e seus apóstolos é outra. Então a gente tem que voltar às raízes, preferentemente ver o que tem também nos apócrifos, né? Desclassificar isso, tirar isso de segredo, né? Porque muita coisa se perdeu, muito foi queimado, mas tem algumas coisas. E examinar isso com um rigor religioso, eu diria. Não um rigor científico, um rigor espiritual, para você chegar ao fundo daquela mensagem e não à forma, né? Quando se diz, amai vossos inimigos, não é um amor fraterno, não é um amor eros, né? É um amor fraterno, né? É você entender que aquele inimigo está mostrando os defeitos que você tem. Então ele está te ensinando, ele está te pontuando, olha, você tem que melhorar aqui, aqui, aqui. É isso que o inimigo faz. E aí você agradece, ele diz, puxa, que legal que tem esse cara, que mesmo me machucando está me mostrando onde eu tenho que melhorar. Se ele mostra que eu tenho que melhorar, eu tenho que agradecer o cara, né? Então, é nesse tipo de olhar que se tem que olhar para essas mensagens de Cristo, apóstolo, e o que chegou para nós, né? Chegou muito censurado, então a gente tem que descensurar, interpretar, mas com esse enfoque, com enfoque espiritual, não com enfoque terreno. Sensacional isso que você está falando, muito bom. Não, de fato, faz muito sentido e é onde você começou falando que é a importância de estudar. Sim, sim. Que é justamente o ponto, estudar, não no caso estudar para a prova, já claro, sim, né? Sim. O estudar, às vezes pra a gente refletir, tem uma... Estudar e refletir. A gente fica meio assim, não, vou estudar. Não, estudar de falar assim, pesquisar. Refletir, né? Você ter um olhar filosófico para aquilo, você ter um olhar reflexivo. Você dizer, puxa, esse trecho... o que isso ensina? O que isso te ensina, né? Sim, sim. Né? Isso, porque é justamente... traz para mim, o que me ensina? Qual é a mensagem por trás dessa passagem? Né? Mas por que tantos bloqueios, né, que nós temos ainda? Não é nem de acreditar, mas é de entender o quanto isso faz diferença de fato. Eu acho que aí está uma trava. Nós temos diversas travas, que uma delas chama ego. Exato. A outra chama orgulho. Né? E por aí vai. Em cima de ego e orgulho, a gente, em vez de buscar o amar vossos inimigos, a gente volta para o Velho Testamento e diz olho por olho. O cara me deu um tapa, eu vou devolver um bofete em vez de entender por que me deu tapa, o que está acontecendo. O que eu mereci? Por que eu mereci esse tapa? E tomar cuidado com isso também, porque não é quando a gente fala por que eu mereci, não no sentido de sempre ser aquela pessoa que fica tomando bordoado, não. É para entender, peraí, não, já tomei o tapa, entendi, mas o que energia que eu tô passando adiante para que gere um tapa? Não tá certo dar um tapa. Esse é o merecer. Não é o merecer pontual ali naquela questão. O que eu tô fazendo da minha vida que eu mereço levar no como tapa. Isso é bom para mim. Exato. Mas as pessoas confundem até mesmo isso. Sim. No merecer. Ego, orgulho e por aí vai.